Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala, Márcio Rezende, para trabalharmos um pouco do conteúdo envolvendo investimentos. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque tudo depende do horário que você estará assistindo esse vídeo, né? Hoje, o dia em que gravo esse vídeo, nós estamos na data de 11 de agosto de 2021. Estamos aqui em um cenário ainda de reflexo da pandemia causada pela SARS-CoV-19, né, que trouxe bastante impacto aí econômico, financeiro e social em nossas vidas. Eu acho que essa pandemia ressalta a importância de nós comentarmos, aprendermos um pouco mais sobre o mundo de investimentos, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou matemático formado pela Universidade Federal de Goiás, estou no momento fazendo meu mestrado pelo Federal de Catalão, vinculada à matemática, com um viés específico dentro da área de estudos de como aplicar matemática dentro da educação financeira, desenvolvendo um projeto para escolas públicas e algo mais profundo no sentido de consultoria e investimentos, que é algo que eu tenho trabalhado também paralelamente, tá bom? Bom, pessoal, então qual que é o objetivo, qual que é a ideia hoje? A ideia hoje é explicar alguns conceitos básicos iniciais. Meu objetivo não é esgotar o tema aqui de forma alguma, mas dar uma introdução para quem nunca ouviu falar de investimento, não sabe o que é isso, quais os produtos que estão associados, quais as principais características de cada produto. Então, a ideia é fazer um vídeo explicando inicialmente alguns desses pontos, né? Porque no dia de hoje ainda fui abordado por alguém me questionando, me perguntando, né, sobre algumas aplicações, sobre alguns investimentos, e passei um tempo ali procurando explicar, mas de forma escrita e tal. Então o objetivo aqui é em forma de vídeo, onde vou ter o vídeo e vou poder explicar também pela lousa digital que vocês vão conseguir acompanhar aí. Eu espero que esse vídeo possa ajudar e contribuir com você aí, né? Não é um vídeo assim profissional, todo editado. Ainda não tenho todas essas habilidades, né? Mas esse é o legal da vida, reconhecer nossas limitações, né? Não tem habilidade, mas tem habilidade em alguns outros pontos que podem ser úteis a você. Né? E a minha perspectiva aqui é poder ser útil a você de forma gratuita para poder expandir um pouco o seu horizonte sobre essa questão de investimentos. Inicialmente, né? Nós vamos entender aqui primeiramente o que vem a ser a diferença entre renda passiva e renda ativa, ok? Vamos notando aqui então alguns detalhes. Primeiro ponto nosso aqui então, nós vamos ver essa diferença. Eu espero que vocês consigam ler minha letra. Entre renda passiva e renda ativa, né? Não precisa necessariamente ser um confronto como está colocado aqui, né? Mas a gente entender, porque é a partir dessa diferença de renda passiva e renda ativa que nós vamos entender a necessidade que nós temos de aposentadoria. Infelizmente, nossa vida útil ela tem um limite, né? E aí, quando tivermos esse limite, a gente vai precisar de recursos, né? A gente precisa ter um entendimento que a aposentadoria, esse recurso, o Brasil, a União, o INSS não vai ter condição de pagar a minha geração. Então, a gente precisa de alguma forma, aí, enquanto temos renda ativa, construir uma renda passiva para na aposentadoria a gente poder viver um pouco melhor. Vamos comentar um pouco disso. E o terceiro, nós vamos falar aqui de algumas características dos produtos de investimento, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de renda fixa e renda variável, tá bom? Ok. Vamos lá então, galera, dando início aqui. Nosso primeiro ponto, renda passiva vezes renda ativa. Se por algum acaso você quiser esse documento aqui, eu vou gerar um PDF dele ao final. Se for útil a você, você pode solicitar para mim. Vou deixar o meu contato aqui abaixo. Você pode solicitar aqui para mim, tá? Via e-mail.
E aí eu vou estar disponibilizando para você com toda a gratidão aí a você, tá bom? E se for útil para você esse vídeo, dá o seu like aí, compartilha, inscreve aí no canal, para que a gente possa auxiliar o maior número de pessoas possíveis, beleza? Bora então, meu povo. Primeiro que nós vamos ver a diferença entre renda ativa e renda passiva. O que é renda ativa? Como o próprio nome sugere, renda ativa é aquela em que você está ativamente trabalhando por ela. Então, renda ativa é aquela oriunda do seu trabalho. Oriunda do trabalho ou do empreendimento, né? Bom, então renda ativa, se nós somos trabalhadores, ela tem uma limitação muito grande. Por quê? Porque você não vai trabalhar para sempre, principalmente dependendo do tipo de trabalho que você faz. Então, nossa renda ativa, eu defendo hoje uma tese que o Gustavo Cerbasi advoga, que a gente tem que ter uma educação formal, que é a educação escolar. E a educação escolar é extremamente necessária, mas ela não é tão aplicada para a nossa vida cotidiana no sentido de gerar renda, administrar a renda, patrimônio que a gente tem e principalmente para empreender. Então, a educação formal, eu acho que ela é extremamente, eu sou professor, então eu vivo disso, não tem como secundarizar isso, tá? Mas nós precisamos ter, depois da educação formal, nós precisamos ter uma educação financeira, que eu tenho me proposto a fazer, e temos que ter uma educação para empreender. Porque somente ao empreender, ao gerar riqueza, nós conseguimos evoluir dentro da nossa condição. Nós conseguimos alcançar um novo patamar. Né? Sem a virtude do empreendimento, nós não vamos conseguir alçar um novo patamar, uma nova qualidade de vida, sem ter essa educação para o empreendimento. E esse empreender não indica necessariamente abrir um negócio e ser não. Às vezes você pode ser um empreendedor de forma investir no recurso da melhor forma. Tem gente que não tem formação nenhuma, mas tem uma habilidade para o negócio, para comprar carro barato, vender carro a um valor ganhando aí. Então, e é um negócio que ele não tem ali quarta série, quinta série fundamental. Então, a educação formal, a educação escolar, ela não garante a mim, a você, um trabalho, um bom trabalho. Ela abre portas para alguns aspectos, depende do que você vai fazer. Você não vai conseguir ser médico sem uma formação. Você não vai conseguir fazer o projeto de um prédio, de um aeroporto, de um automóvel, se você não for engenheiro. Mas, às vezes você não constrói prédio, mas você tem recursos para construir uma casa, entende, você não precisa assinar o projeto, mas conhece o pedreiro, faz ali, faz a casa bem e vende a um preço maior. Então a educação formal é necessária, mas nós não devemos nos limitar a ela. Devemos aproveitar dos benefícios que elas nos traz, a porta que ela nos abre, termos educação financeira para quê? Para economizar, para gastar menos do que a gente ganha, viver o padrão de vida abaixo do que o nosso salário nos permite, e educação empreendedora para que a gente possa aí gerar riqueza e poder contribuir levando o alimento para a mesa de outras pessoas, que é o que eu tenho me proposto nesses últimos tempos. Estou numa transição aí da minha vida. Vamos chegar lá, galera. Então isso é a renda ativa. Então essa renda ativa quando a gente fala em investimento, o pessoal pensa, bolsa de valores, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. Não. Você ganha dinheiro no seu trabalho, no seu empreendimento. Nos investimentos, você vai guardar uma parte do seu patrimônio, multiplicar ele para te possibilitar uma melhor qualidade de vida, uma maior segurança. Certo? Então ela vai te dar uma estabilidade, uma segurança melhor. Mas onde eu vou ganhar dinheiro? No trabalho, no meu empreendimento, gerando riqueza, gerando valor. Ok? Então essa é a proposta da renda ativa. Então qual que é a ideia que eu tenho advogado hoje? Nós precisamos cada vez mais aumentar a nossa renda ativa. Bom,
Quanto maior minha renda ativa, mais eu consigo poupar e com o que eu poupo, eu gero renda passiva. E essa renda passiva, ela vai fazer o quê? Vai colocar o dinheiro trabalhando para mim. Não sou eu que vou trabalhar. Na renda ativa, seja ela de que forma for, seja comprando carro, vendendo carro, construindo casa e vendendo, comprando gado, tendo uma empresa, uma loja, ou no meu próprio trabalho, seja o que for, ela depende do meu esforço. Ela depende do meu trabalho. O que é trabalho? Força vezes deslocamento. A física me ensina. Então, aquilo que eu implico força, aquilo que eu implico energia, tá bom? Então, qual que é a nossa ideia com renda ativa? É levar a renda ativa é levar a renda ativa, poupar uma parte e gerar renda passiva com essa parte que estou poupando. Certo, então na nossa renda ativa tem um passo muito importante aqui dela, que é a organização do orçamento doméstico. Opa. Então o objetivo da renda ativa é levar ela cada vez mais, poupar uma parte e essa parte poupada gerar renda passiva. E aqui entra os investimentos, ok? Márcio, investir vai dar mais dinheiro do que eu trabalhar ou ter renda passiva? Nunca. Nada vai te dar mais dinheiro do que o seu trabalho e o seu empreendimento. Nada. Por quê? Toda geração de riqueza, rentabilidade, dinheiro, ela tem a ver com o risco que você assume. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Menor o risco, menor a rentabilidade. Então, quando você tem uma renda ativa, você tem um risco muito grande. Você está assumindo grande parte do risco. Ao abrir uma empresa, mais ainda. Então, nada vai te dar mais dinheiro do que isso. Mas a ideia é, ao levar ela, então, aumentou o risco, se aumenta a rentabilidade. Aumenta o ganho. E abrir uma empresa é o maior risco que você vai correr. Você não tem certeza que você vai ganhar no final do mês, né? Atualmente eu ainda sou funcionário público. Você fala, então você tá bem, você ganha. Não, porque ele vive errando meu salário, né? Uma vez o Estado me errou meu salário, me pagou R$ 2.000 a menos. Aí falou, não, entra lá com recurso, eu ganhei. Eles me pagaram 1.200, da diferença, e falaram que pagaram tudo, e o imposto de renda, como aumentou no meu rendimento normal, pegou R$ 700 disso. Ou seja, dos 2.000 que eu tenho direito, eu peguei 500 conto pra mim. Tudo bem, mas tem gente que acha que ser servidor público é muito seguro. Nada contra. Não é bem assim. Então, quanto menor o risco, menor a rentabilidade. E essa máxima a gente vai levar para cada categoria de investimento depois, ok? Certo, certo? Então, a nossa renda ativa vira o nosso trabalho. A ideia é levar essa renda ativa, poupar para gerar renda passiva. Quanto maior o risco, mais eu ganho. Menor o risco, menos eu ganho. Porque para a gente finalizar a renda ativa, vamos colocar aqui aquele negocinho, de que nós temos que ter educação formal, que é educação técnica. Por que ela não garante nada? Porque tem um monte de médico, engenheiro, advogado que é tudo endividado. Educação formal não garante nada, tá? Administrador, economista que é endividado. Nós precisamos de educação financeira e, por último, educação empreendedora. Se você tem filhos, procure desenvolver nos seus filhos isso daqui, tá? Tem muita escola particular que já trabalha com isso.
Então essa é a nossa renda ativa. Segundo ponto nosso é o que? Opa, não, segundo não. A renda passiva. O que é a nossa renda passiva? É quando o dinheiro trabalha para nós. Ah, eu vou estar dormindo, eu vou estar viajando, eu vou estar dando uma palestra e o dinheiro vai estar trabalhando para mim, independentemente do que eu estou aplicando naquela hora. Ah, eu tenho umas casas de aluguéis, renda passiva. Então, quando o dinheiro trabalha para mim, não importa o que eu estou fazendo, uma vez que eu coloquei o dinheiro em determinada situação, ele está trabalhando e rendendo para mim, eu não preciso ficar lá olhando. Dizem que o olho do dono engorda o peixe, engorda o boi. Sim, então, na renda passiva, você não precisa ficar ali em cima. Uma vez que você fez uma aplicação, você tem um contrato e você vai receber os rendimentos daquilo ali ao final do vencimento. Pronto. No caso de renda fixa ou em renda variável, você assume o risco de investir naquela empresa, se tornar sócio de uma determinada empresa, determinado fundo imobiliário, e aí ele vai te pagando ali. Você vai só fazendo uma leitura uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, para ver como é que tá, se está dentro do esperado, certo? Você está dormindo, o dinheiro está lá trabalhando para você, né? E os investimentos entram muito, os investimentos no mercado financeiro entram nessa virtude. Investimento não quer dizer que seja só aplicações financeiras, né? Muito pelo contrário. Mas é lá nessa situação onde a gente consegue colocar e deixar ao seu bel prazer. Então qual que é a projeção, qual que é a ideia? A ideia é que a gente tenha uma renda passiva que ela acrescente no nosso salário mensal, na nossa renda mensal, de tal forma que um dia ela chegue a cobrir os nossos gastos, ok? Tá? O objetivo é esse, então tem como? Tem. O que é aposentar? Aposentar não é você guardar um dinheiro todo mês lá, só que eu não escolho, não escolhe. INSS escolhe por você, né? E aí lá no final do sua vida fala, ó, agora eu vou te pagar. Só que a minha geração, os homens só vão aposentar com 65 anos, ele não vai aposentar com 100% da sua rentabilidade. Para ele ter 100%, a soma da sua idade com, com o tempo de contribuição deve ter um valor mínimo. Então, para homens, essa regra ela tem que ser no mínimo 100. Se eu somar o tempo de contribuição, mais a minha idade tem que ser no mínimo 100 pontos. Ok? Para eu receber 100% do meu benefício. Né? E minha idade mínima é de 65 anos de idade. Tá bom? Então, essa é uma regra que ela vai mudar. Isso é o atual. Mas pensa, eu tenho 36 anos, 35 anos de idade. Daqui 30 anos. Daqui 30 anos a gente já teve pelo menos mais uma ou duas reformas aí. Esse período vai aumentar. Então, da minha renda ativa para eu aposentar com ela, eu vou ter que trabalhar até os 70, 72 anos de idade. Uma perspectiva boa. Ou seja, isso é bacana, isso é legal? A gente tem que pensar. Existem países em que não é essa regra de aposentadoria, que o governo fala, olha, eu não vou pegar nada do que é seu para você aposentar, não. Você faz o seguinte, você cria sua aposentadoria. Durante o seu tempo ativo de vida, de trabalho, você vai guardando um pouquinho, no final da sua vida você vive com esse dinheiro, né? Porque aqui no Brasil a gente guarda isso e não fica com esse patrimônio. Você já parou para pensar a contribuição que você faz e não fica com ela na sua previdência? Por que isso acontece? Vamos para o nosso segundo ponto. Uma questão. É sempre importante a gente diversificar dentro dos investimentos, dentro das rendas, tá? Quanto mais renda a gente puder ter, melhor. Um exemplo de renda passiva, escrever um livro. Se eu escrevo um livro, ou você escreve um livro pela Amazon, põe lá para vender, além nem impressão física você tem, a Amazon te paga por folha lida. Porque quem tem o Amazon, o Kindle ilimitado lá, o que ele faz? A cada página do livro lida, no Kindle, ela paga o autor. Então, assim, é uma forma de renda passiva, direitos autorais para quem é compositor.
Às vezes você criou uma ideia e recebe royalties dela, não sei, seja o que for. Tá? Tem várias formas de renda passiva, os investimentos é uma dessas formas. Tá? Segundo, aposentadoria, nosso segundo ponto. Aposentadoria. No Brasil, o INSS no INSS, o que a gente tem? Tem um regime de repartição. O que é o regime de repartição? Quem trabalha paga a aposentadoria. Então, regime de repartição. Quem trabalha paga a aposentadoria dos aposentados. Qual que é o problema? O problema é que hoje a gente tem muitas pessoas que trabalham mais na informalidade. A Uber está aí para isso, existem várias formas de você trabalhar como freelancer, como PJ, e acaba a contribuição diminuindo para o INSS. E o número de aposentados vai aumentar cada vez mais, porque no Brasil a gente tem uma tendência de diminuir a população jovem e aumentar a população idosa. Isso é bom porque mostra o desenvolvimento do país. O índice, o IDH nosso em desenvolvimento humano está melhorando, nós temos melhores condições de saneamento, melhores condições de básica de vida, e isso aumenta a longevidade, isso aumenta a perspectiva, a expectativa de vida do brasileiro. Show de bola! Porém, a gente tem mais idosos para pagar, aposentados, e menos gente trabalhando, porque é muito fácil você perceber aí seus avós, seus bisavós aí, eles tiveram lá 8, 10 filhos, 6 filhos, né? E aí às vezes você teve 3, 4 irmãos, você está na faixa dos 40, 50 anos, mas a minha geração e a que vem depois de mim, geralmente tem ali 2 filhos. Então você tem uma população mais jovem, menor, que está economicamente ativa, e tem uma população idosa que é maior, porque você tinha 4 filhos que estão idosos, e esses aqui, eles geraram menos filhos aqui, ó, para gerar renda e pagar eles. Então essa pirâmide, ela vai tender a ser uma pirâmide invertida. Ao invés de a gente ter uma pirâmide normal, ela vai tender a ser uma pirâmide invertida. Opa, você está mais para um cone, né? Então olha só, os jovens aqui vão diminuir essa população. Então você precisa, se você tem menos pessoas para pagar quem está ali, porque um só não paga o salário de quem está aqui, do idoso que está aqui. Você precisa de muitos. Então, se chegar nesse estágio aqui, não tem como ela sustentar. Nós não estamos nesse estágio, mas a gente está caminhando para isso aqui. Se não chegar nesse ponto, é claro, né? A gente já foi assim. Você tinha muito jovem aqui pagando os idosos, era bem tranquilo. A gente está caminhando para algo mais ou menos assim, ó. Que já sai da ideia de uma pirâmide. Você já está construindo mais ou menos um trapézio aqui, ó, que você tem menos pessoas para lá, e a ideia é que ela vai diminuindo isso daqui até virar aquela pirâmide invertida. Então, a aposentadoria brasileira, o regime geral, o INSS, ele não vai dar conta de pagar os nossos aposentados. Quem é servidor público, a situação é a mesma. Meu caso eu não entro no INSS. Né? Mas o meu desconto, mas no INSS, enquanto o trabalhador desconta 11% do salário, servidor público aqui eu desconto 14%. Tanto no estado como na prefeitura, que é
RGPS. Não, RPPS, que é o regime próprio de previdência do servidor. Então aqui também é a mesma coisa. Então não vai dar conta de sustentar. Portanto, em virtude disso, durante a nossa vida ativa, nós temos que poupar uma parte, guardar, pensando em quê? No nosso futuro, na nossa aposentadoria e também na execução de outros planos, de outros projetos. Tem gente que quer ter uma chácara e é maravilhoso, não tem problema nenhum, desde que esteja planejado, porque geralmente chácara, se você não trabalha nela, não gera a renda dela, ela só tira dinheiro do seu bolso, ela é um passivo. Ela é um passivo. Então a nossa renda ativa, ela tem que ser capaz de pagar os nossos passivos, os nossos gastos. E aí tem uma coisa aqui que pouquíssimas pessoas entendem. Casa própria, ela é um passivo, ela só tira dinheiro de nós. Ela dá segurança, ela dá uma estabilidade. Não estou dizendo que a gente não tem que ter, só estou dizendo que ela não gera renda. Se ela não gera renda, ela só tira dinheiro do nosso bolso. Se só tira dinheiro do nosso bolso, ela é um passivo. Por que ela tira dinheiro? Tem PTU, tem reforma, tem coisa que você precisa fazer manutenção da casa como um todo. Entendeu? Então ela só tira dinheiro de nós. Ah, mas se eu não tivesse lá, teria que pagar de outro modo. É verdade, mas o que eu estou dizendo é só a diferença entre algo que é ativo e passivo. Carro próprio, passivo. Por que é passivo? Você só tem gasto. Carro é só gasto. Carro é só gasto. Se você tem um carro de melhor qualidade, que não é um carro popular, é mais barato você andar de Uber do que sustentar um carro, principalmente com combustível a 6,37, como nós temos hoje aqui em Goiânia. É muito mais barato, porque você não tem aluguel, você não tem gasolina, você não tem manutenção, você não tem seguro, lava-jato, estacionamento. Tem lugares que você vai, se você não pagar estacionamento, você não tem onde colocar o carro. Só tem estacionamento privativo. Goiânia, você ainda consegue algo assim, mas em capitais maiores, megalópolis, São Paulo, Rio, BH, é muito mais complicada a situação. Então é um passivo, tira dinheiro do nosso bolso. E os nossos passivos eles tendem a aumentar, porque à medida que aumenta a nossa qualidade de vida, a gente aumenta os nossos gastos. A gente quer comer em melhores restaurantes, não tem nada de errado nisso. Quero ter uma casa melhor, quero viajar mais para lugares mais caros, e não tem problema nenhum, nós temos que trabalhar para isso. Mas precisa de um planejamento e organização. Então, pensando na nossa aposentadoria, é necessário que a gente reserve uma parte do nosso salário, da nossa renda ativa, do que a gente gera. Porque, se você parar para pensar, o maior ativo que a gente tem chama-se tempo. Se nós fôssemos ensinados isso na escola, como eu estou pretendendo colocar em material didático para os meus alunos desde o sexto ano do ensino fundamental, uma criança ali com 18 anos, 16, 17, adolescente, o seu primeiro emprego, começa a pensar nisso e guarda ali 10% do seu salário e faz isso durante toda a sua vida, durante 40 anos de trabalho, 30 anos que seja, ele vai chegar lá com aposentadoria própria, sem depender da aposentadoria do governo. Não que ele não vá ter, mas que ele não vai depender dela. Quantos idosos nós temos que a aposentadoria mal dá para pagar o medicamento? Quantos idosos nós temos que a sua aposentadoria não consegue proporcionar qualidade de vida? Então, pensando nisso lá no futuro, nós precisamos de investir. E aí a minha ideia de trazer conhecimento sobre renda passiva, por quê? Porque para que você possa viver mais tranquilo lá nesse final da vida. Mais uma vez eu retifico, nada dá mais dinheiro do que o seu salário, do que você empreender. Nada, 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 nada. Mas a importância é, poxa, não, às vezes eu não tenho um destino para empreender, às vezes eu não tenho habilidade para isso, mas eu consigo guardar um pouco. Beleza, maravilha, sem problema nenhum. Então vamos a essa parte que é assim, aquela que você perceba tanto que é intrincado. Para justificar aquilo que eu quero me propor ensinar, eu preciso criar todo um subsídio, criar toda uma base para entender a importância, que não é só balela, né? Se isso faz sentido para você, tomara que você aproveite e possa indicar para as pessoas aí esse vídeo para que possam abrir sua cabeça em relação a isso. Então, o terceiro aqui nós temos o que? Produtos de investimento.
que são produtos de investimentos? Produtos de investimentos existem duas categorias principais. Existe produtos de renda fixa e renda variável. Todo investimento nós temos um triângulo, que é um triângulo básico que a gente tem que se alicerçar. Qual que é esse triângulo? Nós temos 3 pontos que são fundamentais dentro de investimentos. Nós temos risco, e a gente já viu, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Nós temos segurança. Vamos até trocar a ordem aqui. Ficar mais didático. Segurança, risco e rentabilidade. São 3 fatores que você tem que analisar e são fundamentais. Tem outros aspectos, a gente tem que falar de liquidez, a gente tem que falar de imposto de renda, mas assim, segurança que a gente tem e associada ao risco vai determinar a rentabilidade. Se eu não tenho muita segurança e um risco muito alto, não muito alto, o risco alto, a rentabilidade vai lá em cima. Mas se o risco, segurança é muito grande e o risco é baixo, a rentabilidade diminui. Tá bom? Na renda fixa, o que acontece? Na renda fixa, nós nos tornamos o quê? Credores. Quando você aplica em qualquer produto da renda fixa, você se torna um credor. Você empresta dinheiro para alguém. Márcio, J dá dinheiro? Dá. O problema é receber, né? A garantia que você vai oferecer para resolver o recebimento, né? Produtos de renda variável, você se torna sócio de empresas, empreendimentos. Renda fixa, que você é credor, você emprestou dinheiro, alguém te deve. Na renda variável, você se torna sócio. Se você se torna sócio, o risco é maior. Se o risco é maior, você não tem retorno garantido. Renda fixa, você sabe o que você vai ganhar no pré-fixado, ou você sabe qual percentual que você vai ganhar se for um título pós-fixado. Vamos falar disso. Na renda variável, você não tem garantia nenhuma. Existem pessoas que ganharam muito dinheiro na renda variável, colocaram R$1.000 e virou 300 mil? Sim. Temos isso no Brasil? Temos. Temos com Bitcoin? Temos. Beleza. Mas você tem garantia disso? Nenhuma. E se alguém falar para você que tem garantia desse retorno, ele tá mentindo, ele tá te ludibriando. Isso é uma pirâmide financeira. Não existe retorno garantido em renda variável. Se alguma empresa está te falando isso, e geralmente eles têm um marketing muito bom, eles têm pessoas muito bem preparadas, eles têm argumentos lá que são fantasiosos, mas parecem muito consistentes e tal. Mas tá cheio de empresa aí que pegou grana do povo e fugiu. Por que ele consegue pagar? Porque ele depende da entrada de novas pessoas. É igual aquelas empresas que você tem marketing multinível, né? Os caras vendem muito porque os primeiros ganham muito. Por quê? Porque ele constrói uma rede grande, vai vendendo muito lá em cima que os outros vão vendendo, vão pagando e vai pagando ele. Mas os que vão por último, geralmente eles não se dão bem. É a mesma coisa. Os primeiros ganham, dos últimos chega um ponto que não dá. Aí geralmente os caras fogem com dinheiro. Então, renda variável. Não existe rentabilidade garantida. Não, mas eu trabalho no mercado Forex, é um mercado que não é regular. Cai fora. Cai fora. Existe no Brasil um órgão que ele regulamenta os profissionais e as empresas podem trabalhar isso, chamado CVM.
Se você quer, se, se você quer saber se a empresa é sólida, consistente, pede o CNPJ, vai lá na CVM, vê se ela está inscrita lá. Se ela está inscrita lá, você tem um órgão fiscalizador, você tem um órgão que legitimou a ação dela aqui. Se não tem, cai fora. Márcio, o gerente do meu banco me ligou me oferecendo um bom produto, é bom? Eu não quero falar mal dos meus amigos, dos meus nobres encarecidos gerentes bancários. Mas você tem que entender uma coisa. O gerente bancário, o salário dele vem do que o banco vende. Então ele vai oferecer o que é bom para ele, o que é bom para o salário dele, o que é bom para o banco, não o que é bom para você. Eu sou um consultor financeiro independente, eu não tenho vínculo com nenhuma instituição financeira. Então eu não estou aqui para vender produtos de nenhum banco, eu estou aqui para tentar te explicar e te orientar no que é o ideal adequado para você. Márcio, qual que é o melhor investimento hoje? Não existe, depende do seu perfil. O investimento que pode ser bom para mim, pelo apetite de risco que eu tenho, pelo conhecimento de mercado que eu tenho, pode ser diferente do produto que é bom para você, pelo apetite de risco que você tem, pelo objetivo que você tem, pelo tempo que você quer usar esse dinheiro. Então, qual o melhor investimento? O melhor investimento é uma carteira diversificada, você ter vários ativos aplicados em vários locais. A diversificação te protege. A gente tem uma máxima dentro do mercado que é o quê? Nunca põe os ovos em uma única cesta. Nunca põe os ovos em uma única cesta. Diversifique. Tá ok? E por que isso é importante? Porque está envolvido o quê? Com a segurança. Como cada título tem a sua segurança, se você diversifica, você dilui o seu risco. Entendeu? Te dá algo mais seguro. Então nós vamos analisar isso daqui. Eu acho que o vídeo já está ficando muito longo, eu vou cortar aqui e vou fazer um segundo vídeo dando continuidade a esse, beleza? Obrigado, espero que possa ter contribuído com você até aqui. E não deixe de assistir o próximo vídeo, porque o próximo vai falar detalhadamente cada produto de investimento, as suas principais características dentro do mercado financeiro, tanto renda fixa quanto renda variável, beleza? Aquele abraço, meu povo, muito obrigado!